Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 38 ao 42. Equipe de comunicação, vou usar a versão NVI. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o versículo 42. Vamos lá? História muito conhecida, texto muito clássico. Certamente você, creio eu, afirmo eu, espero que eu esteja com a razão, você já deve ter lido esse texto muitas vezes na sua casa. Você já deve ter ouvido muitas pregações acerca desse texto. Eu preguei esse texto semana retrasada, lá no sertão, onde eu e minha família somos missionários dessa igreja. Deus tem realmente falado muito ao meu coração sobre isso, sobre a necessidade de nós trocarmos aquilo que é urgente por aquilo que é prioridade. Nós temos uma dificuldade muito grande, geralmente nós vivemos a tirania do urgente. Nós vamos atendendo aquilo que chega como urgência e vamos deixando no final da fila aquilo que deveria ser prioridade. E ao invertermos os valores, esses valores vão se perdendo com o passar do tempo. E por isso eu quero nessa noite chamar a sua atenção para essa história que nos fala tanto sobre isso, sobre o perigo de nós trocarmos aquilo que deveria ser prioridade por aquilo que a gente considera ser urgente. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 diz: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, uma aldeia. O nome desse lugar era Betânia, muito perto de Jerusalém, cerca de 2 estádios de distância. Ali morava uma família muito amada por Jesus, 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro, e Jesus vai mais uma vez visitar esta família, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu na sua casa. Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando, ouvindo atentamente o que ele dizia. Marta, porém, ou seja, ao contrário de Maria, numa outra posição, num outro lado completamente oposto da casa, estava ocupada com muito serviço, igual a gente, né? Então, aproximando-se dele, perguntou, olha a audácia de Marta: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Irmãos, Marta está sendo bem educadinha, mas na verdade o que ela quis dizer é: o senhor não vai fazer nada não? O senhor não tem vergonha de ser conivente com a preguiça da Maria, não? Ela dá um jeitinho educado de dizer: o senhor não se importa assim? É assim mesmo? O senhor vai ficar aí apoiando a preguiça da minha irmã? Ela vai ficar à toa aí mesmo enquanto eu trabalho? É justo? Essa pergunta tem matado muitos relacionamentos. É justo? Por que ele e não eu? Ou por que eu e não ele? Não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. Eu acho que você não entendeu, mas Marta está dando uma ordem para Jesus. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Uma geração que hoje que dá ordem para Jesus, que determina, que vê Jesus como empregado, vê Deus como servo, como se tivéssemos direito a coisa alguma. Olha a audácia da Marta, olha que posição, olha que lugar que essa mulher se colocou. Ela deu ordem, ela deu, tudo bem, você pode enxergar como uma sugestão, mas ela está dizendo: manda ela sair daí e que ela venha me ajudar. O Senhor respondeu, porque o Senhor sempre responde. Aliás, o Senhor responde até as nossas perguntas mais idiotas. Nenhuma pergunta, por mais idiota que seja, ficará sem resposta. Os olhos do Senhor estão em toda parte,
seus ouvidos não estão agravados e nem o seu braço está encolhido. Pelo contrário, a Bíblia diz, os olhos do Senhor estão abertos, seus ouvidos estão atentos e o braço do Senhor está sempre estendido para nos abençoar. Ele respondeu, porque ele sempre responde. Ele disse, Marta, Marta. Quando responde, quando repete, já sabe, né? Filhos aqui entendem muito bem essa linguagem, né? Se o pai ou a mãe falar Marcelino, Marcelino, você já sabe que a coisa ficou séria. E ele disse, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Eu já vi pregadores dizendo assim, você está muito inquieta. Não, Jesus não disse que ela estava muito inquieta. Jesus disse que ela estava inquieta com muitas coisas, né? Muitas coisas. Contudo, porém, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Grave essa frase. Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. É como se Jesus estivesse dizendo, nem vem para cá com seu chilique, porque ele não me convence. Nem vem para cá com o seu mimimi, com suas frescurites agudas, porque eu não me movo por elas. Eu não vou tirar de Maria a parte que ela escolheu, porque eu entendo que é a melhor parte. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. E comece a agradecer a Deus, porque você tinha tanta coisa que você podia fazer hoje, você escolheu a boa parte também. Então Jesus está transferindo para você essa palavra nessa noite, da mesma forma que ele prometeu, garantiu que a parte boa que Maria escolheu não seria tirado dela. Eu quero declarar sobre a tua vida também, a tua decisão, a tua escolha de estar hoje aqui aos pés do Senhor, aos pés da cruz, na presença de Jesus. Eu quero declarar, ninguém vai roubar o fruto, o galardão, a recompensa que você veio buscar aqui nessa noite. A boa parte não será tirada. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Senhor. Obrigado pelo cheiro do teu perfume. Obrigado, Senhor, porque nós podemos tocar nas tuas vestes com liberdade nessa noite. Obrigado porque nós podemos rasgar o nosso coração dolorido diante do Senhor, porque o Senhor entende as nossas dores, Pai. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos em volta da mesa do banquete, para relembrar aquele sacrifício tão grande, tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão simples, tão humilde que o Senhor fez por cada um de nós. Deus, muito obrigado, Pai, por ter enviado o teu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Muito obrigado, porque hoje nós podemos entender que há uma promessa para aqueles que escolhem permanecer aos pés de Jesus. Fala conosco nessa noite. Aliás, Deus, por favor, continua falando conosco nessa noite. É a oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero tirar algumas reflexões, quero fazer algumas reflexões, quero tirar algumas lições práticas para nós, porque a Bíblia ela não faz sentido nenhum até que ela se torne algo prático para a gente. Eu queria que você ficasse atento. Eu vou escolher algumas partes desse texto aqui para a gente tirar algumas reflexões para a nossa vida. O tema da palavra não preciso inventar, Jesus disse, o tema dessa mensagem, o tema desse encontro é a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Você sabe que, quando eu leio esse texto e vejo essa expressão, à medida que a gente vai lendo a Bíblia e vai ouvindo os textos da palavra de Deus, existem algumas expressões que a gente vai se acostumando tanto com elas vão se tornando quase parte do nosso evangeliquez, né? E a gente muitas vezes não para pensar na profundidade dessas coisas. Principalmente quando fazem música. Aí faz uma música dizendo que Maria escolheu boa parte, boa parte, boa parte, a gente canta, fala, mas algum de vocês já parou para pensar de fato que boa parte é essa? Qual foi a boa parte? Foi Jesus quem deu o nome. Não foi quem escreveu, não foi o evangelista Lucas, foi Jesus que deu nome, ele deu nome à escolha que Maria fez. Ele disse, a escolha que Maria fez, eu vou dar um nome para ela,
E eu vou dizer que essa escolha que ela fez, o nome é boa parte. A boa parte, ela escolheu, e isso não lhe será tirado. Bom, fica com a Bíblia aberta, por gentileza. E eu quero pensar em algumas coisinhas com você aqui. Primeira coisa que eu quero pensar, baseado nessa história. Primeira reflexão que eu quero fazer com você. Lá no começo da história diz que quando Jesus chega a Betânia, então, bate na porta. Se vocês forem tipo capixaba, tem que bater na porta. Se for tipo baiano, é porta dentro. Quando assusta, está na cozinha, né? Esses dias a gente acordou e quando eu fui para a geladeira, senti falta de alguma coisa, e quando cheguei mais à frente, o irmão já tinha entrado, já tinha pegado a geladeira, estava comendo, e eu tive que deixar para depois. Mas vamos imaginar que seja terras capixabas, então tem que bater na porta. Aliás, Jesus mandou antes uma mensagem dizendo, posso ir tal hora, né? Tal hora eu posso ir, né? Estou precisando ir aí. Aí a Marta falou assim, beleza, Jesus, vamos marcar, né? Que a Marta era capixaba, vamos marcar, né? Mas Jesus não era capixaba, Jesus era baiano, Jesus foi, simplesmente foi, né? E ao bater na porta de Marta, quem recebe Jesus é a própria Marta. Pode passar despercebido esse detalhe que Lucas fez questão, aliás, todos os evangelistas fazem questão de destacar que foi Marta quem recebeu Jesus. Então, se eles destacam, é porque há uma importância nisso. E há mesmo. Porque Marta, ela abre a porta e ela recebe Jesus. Mas por incrível que pareça, ela não permanece. Ela recebe, mas não permanece. Diga comigo, Marta recebe, mas não permanece. Diga, Marta recebeu Jesus, mas não permaneceu. Muitos consideram que o momento mais importante na vida de uma pessoa é quando ela recebe Jesus. Eu considero o momento mais importante da vida de uma pessoa quando ela chega no final da sua jornada e ela pode dizer como Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Salomão, o homem mais sábio que pisou sobre a terra, segundo ele mesmo, Salomão afirmou que o fim das coisas é mais importante do que o começo delas. Está na Bíblia, está lá em Eclesiastes, o final das coisas é mais valioso do que o começo delas. Então, presta atenção, Marta, ela recebe, ela se anima, ela abre a porta, e ela fica feliz, mas logo, aquilo que ela considerou ser urgente, manter a casa arrumada, organizada, tomou o lugar daquilo que deveria ser uma prioridade. Irmãos, presta atenção, se todas as pessoas que já abriram a porta para Jesus, só por meio da central, tivessem permanecido, não haveria estádio em Vitória que coubesse essas pessoas. A última vez eu desesperei e eu parei de contar, porque já tinha passado de 3.000 pessoas. Talvez você não entendeu. Mais de 3.000 pessoas, por meio da central, já abriram a porta e receberam Jesus. Só tem um detalhe, a maioria absoluta delas abriu a porta, recebeu Jesus, mas não. Quem conhece alguém que passou por essa experiência? Quem conhece alguém que está nessa condição? Levanta a mão assim. Ok, então eu só perguntei pela central. Agora, quem conhece alguém que não tenha sido por meio da central, mas por meio de outra igreja, teve um encontro com Jesus, passou pelo Evangelho e não permaneceu? Levanta a mão assim, só para ver se as estatísticas estão corretas. Irmãos, as estatísticas dizem que hoje a maior igreja, o maior rebanho que existe no Brasil é o rebanho dos desviados do Evangelho. Se os desviados do Evangelho, os que se afastaram da igreja por qualquer razão, se eles se reunissem hoje para abrir uma igreja, seria a maior igreja do Brasil. Isso deveria nos assustar. É claro que boa parte da responsabilidade disso pode ser nossa. Mas a gente também não deve se culpar, porque a maior parcela de responsabilidade por não terem permanecido, certamente é deles. Porque
Quem saiu da igreja por causa do homem, não entrou nela por causa de Jesus. É claro que a gente vai sempre procurar as nossas referências. É claro que a gente sempre vai ter aquelas pessoas que a gente vai se inspirar, irmãos, mas que ninguém seja o motivo para você permanecer ou não no Evangelho. Só existe uma pessoa que deve ser motivo para a gente permanecer no Evangelho, e essa pessoa é Jesus. Ele é infalível, Ele é perfeito, Ele é imutável, nada, absolutamente nada nele pode ser encontrado como razão ou como motivo para Ele ser deixado de lado. As pessoas podem até te decepcionar, as pessoas podem falhar com você, aliás, é parte da natureza humana falhar. Irmãos, se alguém não falhar com você nunca, seja marido, esposa, filho, pai, pastor, líder de célula, se a pessoa, né, não falhar com você nunca, corre, foge. Ela não é uma pessoa, ela é um ET, ela é um Frankenstein disfarçado, ela é alguma coisa, gente que ela não é, porque gente falha, gente erra. Marta recebe Jesus, mas logo ela é tomada pelo senso de urgência, e ela começa a trocar aquilo que deveria ser prioridade. Ela recebe, mas deixa Jesus no canto dele. Ela abre a porta, faz sala para o mestre, e quando ele está bem sentado ali, já está confortável, talvez um copinho de suco na mesa, quando aparentemente as coisas estão organizadas, deixa eu dar linha, picar mula, montar no porco, rachar fora. Muitas pessoas são semelhantes a Marta. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite, recebeu Jesus, mas não permaneceu. Abriu a porta para ele, mas logo foi tomado por um senso de urgência. Recebeu de bom grado, recebeu com alegria. Existe uma versão, não me recordo agora certamente se é João ou Marcos, mas que faz questão de dizer que Marta recebe Jesus de bom grado ainda. Ou seja, com alegria, com satisfação. Quem não vai receber Jesus com alegria, gente? Quem que vai olhar no olho mágico e ver que é Jesus e não vai correr para abrir a porta? Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para essa realidade que tem sido uma realidade muito comum. Pessoas que têm um encontro com Jesus, sabem que Ele é bom, abre a porta para Ele, mas quando Ele entra, acha que pode ir embora. A segunda coisa que eu quero destacar nessa história, a segunda lição, o segundo ensinamento que eu quero compartilhar com você, é sobre Maria. A Maria, ela é o contraponto. A Maria é o lado oposto dessa história. E não é à toa que quando o Lucas vai falar da Marta, ele fala assim, Marta, porém. Então, ele está colocando Marta e Maria nos dois cantos distintos da mesma sala. Pessoas que estão no mesmo ambiente, mas que têm prioridades diferentes. Pessoas que estão na mesma casa, mas têm visões diferentes do mesmo Cristo. Pessoas que deveriam estar compartilhando a mesma visão, pessoas que deveriam estar desfrutando do mesmo ambiente, mas que têm prioridades distintas. Pessoas que deveriam, não digo nem poderiam, mas pessoas que deveriam estar juntos, em unidade, experimentando juntos. Nós vamos ficar juntos aqui, e na hora de lavar a louça é todo mundo junto, mas na hora de desfrutar do mestre é todo mundo junto também. A Maria é o contraponto, porque é ao contrário da Marta, que recebe e abandona, a Maria simplesmente permanece. Você percebe que não é o momento de receber que é o mais importante? Porque Jesus, no final, ele honra Maria. Ele destaca a atitude de Maria, e o texto nem mostra se Maria também recebeu, se Maria levantou a mão, se Maria foi lá na frente, como é que foi? O texto faz questão de destacar, e a intenção dessa história é destacar
que Jesus valoriza muito mais o permanecer do que o receber. É quem permanece que é honrado, é quem permanece que recebe galardão, é quem permanece que tem recompensa, é quem permanece que desfruta do presente, é quem permanece, não é quem recebe, não é quem chega. Muitos chegam, poucos ficam. Talvez eu estou falando para líderes de célula aqui, que lidam com o desafio que eu também enfrento lá no sertão. Abre uma célula, uma casa nova, começa algo, aquele monte de gente, e aí de repente você perde o timing da multiplicação, você começa a ver pessoas indo embora, e você entra em desespero. Deixa eu te dizer, seja bem-vindo ao mundo dos humanos, seja bem-vindo ao planeta Terra, onde pessoas muitas vezes, para permanecerem, têm que ter a garantia de um resultado ou de uma recompensa. O que Marta ia ganhar ficando sentada aos pés de Jesus? Na cabecinha desmiolada dela, nada. Então, se não tem recompensa, para que eu vou ficar? Se não tem pagamento, para que eu vou ficar? Se eu não vou receber um título, se eu não vou receber um cargo, então eu não vou ficar nessa igreja. Nós tivemos pessoas que entraram nessa igreja, dizendo, eu preciso ter um encontro com Jesus, e foram embora daqui, porque nunca receberam um título ou um cargo. É a Marta. O que eu vou ganhar se eu ficar lá? Nada. O pastor nunca me honra, o pastor nunca me privilegia, o pastor nunca me colocou lá na frente, então fica fazendo o que lá? Quer saber? Vou cuidar das minhas coisas. Irmãos, a atitude de Marta, ela pode se transformar, ou pode ser travestida de várias frases. Uma das frases que eu posso aplicar a atitude de Marta é, eu vou cuidar das minhas coisas. Deixa Jesus para lá. Esse negócio de ficar sentado, ouvindo, escutando, aprendendo, é perda de tempo. Eu tenho muito o que fazer, eu tenho uma faculdade para completar, eu tenho uma pós-graduação, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado, eu tenho um trabalho para realizar, lá na empresa vai ter agora uma promoção, eu preciso me candidatar a ela. Louco, essa noite pedirão a tua alma, para onde vai, com quem estarás? É uma parábola que Jesus conta sobre alguém que começa a plantar, e cada vez que ele plantava, dava mais sementes, e alguém pergunta para ele, e agora, o que você vai fazer? Ele diz assim, eu vou construir mais celeiros, porque esses já não estão cabendo. E nessa parábola, Jesus está alertando sobre o perigo de nós transformarmos as conquistas desse mundo na prioridade máxima da nossa vida. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Para onde irás, com quem estarás? Maicon perguntou para mim, como é que você está, pastor? Eu falei, estou bem, mas minha mãe está muito melhor que eu. A bichinha até nisso me pegou, foi na frente. Está muito melhor que eu. Foi chamada de madrugada. Estava preparada, irmãos. Estava preparada. E nós, se formos chamados a qualquer momento, é a reflexão que eu faço. E nós, se formos chamados agora, essa noite, louco, essa noite, podem pedir a sua alma. Para onde você vai? Com quem você estará amanhã? Mas a nossa correria, o nosso senso de urgência, tudo é para já, tudo é para ontem. Eu tenho que responder, eu tenho que corresponder. Eu tenho que assinar, eu tenho que rasgar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, eu tenho que pagar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E nós vamos deixando aquilo que deveria ser prioridade para trás. Enquanto Marta recebe Jesus e o abandona, a história nem conta se Maria de fato recebeu, mas a história faz questão de dizer que ela permaneceu. Maria não se importa com as críticas e as cobranças, porque ela sabe que o melhor lugar do mundo é permanecer aos pés de Jesus. Irmão, se prepare para ser criticado, se prepare para ser pressionado. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. Aquele que não tiver coragem de deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. Palavras do próprio Cristo. Irmãos, nós vivemos uma época que o Evangelho ele precisou se tornar light para as pessoas continuarem.
Nós vivemos uma época que o evangelho precisou ser adaptado. Nós precisamos ser politicamente corretos, até sobre risco de uma conexão, uma transmissão online cair, dependendo das palavras que nós utilizarmos. E a gente foi adaptando o nosso linguajar, a gente foi adaptando o nosso discurso para transformar aquilo que tem como símbolo a cruz em qualquer outra coisa. Irmão, quem foi que te enganou? O símbolo do cristianismo não é o peixe. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Sempre foi, nunca deixou de ser. E quando a Maria escolhe ficar ali aos pés de Jesus, algumas coisas ela começa a experimentar. E a primeira delas, deixado claro aqui pelos evangelistas, é a cobrança da sua própria família. É a crítica de quem deveria incentivar. Ô irmãos, já passou por isso? Eu já. É ruim demais ser criticado. Mas é péssimo quando a crítica vem de quem a gente ama demais. É ruim demais você ser cobrado, você ser pressionado. É ruim demais. Agora, você quer ver coisa ruim mesmo? É quando isso vem de quem a gente espera um elogio. As pessoas que deveriam ser os nossos incentivadores, as pessoas que deveriam ser os nossos encorajadores, aqueles que Deus colocou na nossa vida para ser impulsionador da nossa vida cristã, da nossa caminhada espiritual, muitas vezes emprestam suas línguas, emprestam seus lábios para o inimigo e se tornam ferramentas de acusação. Você não entendeu? A Marta chamou Maria de vagabunda, de à toa. Foi isso. Você nunca passou pela experiência de ouvir alguém dentro da sua casa dizer assim: agora que é só oração, é? Ninguém trabalha nessa casa mais não, é orar agora, tudo é orar? Ah, você nunca passou por isso não, né? Então você tem que rever seu cristianismo, irmão. Se o seu cristianismo não incomoda, reavalie ele. Jesus nunca prometeu flores, perfume e aplausos. Pelo contrário, ele disse: no mundo vocês terão aflições. Bem-aventurados sois vós, quando forem perseguidos, injuriados, quando falarem todo mal a vosso respeito por amor de mim. Bem-aventurados sois vós. Tudo bem que a igreja ela caiu na graça do povo, é verdade, Atos 2, a igreja caiu na graça do povo, mas a mesma igreja que caiu na graça do povo, agora cai na guilhotina do povo. O mesmo Jesus que era ovacionado pela multidão, agora está ouvindo: crucifica, crucifica, crucifica. Não se engane com o barulho da multidão. Eles só estão atrás de milagre, pão e peixe. Jesus nunca se enganou com a multidão. Ele sempre se importou com ela, mas nunca se enganou com ela. Multidão só quer uma coisa: milagre, pão e peixe. Discípulo quer outra coisa: relacionamento, amizade, confronto, transformação, mudança, perdão, cruz, vida eterna, salvação, céu. Isso é o que o discípulo espera. Multidão quer milagre, multidão quer perna curada, multidão quer câncer estancado, multidão quer fome saciada, multidão quer peixe brotando de tudo quanto é lugar, multidão quer isso. Jesus nunca ignorou a multidão, mas ele nunca se enganou com ela. E é triste quando aquelas pessoas que deveriam ser os nossos incentivadores se colocam como os nossos acusadores. Irmãos, é triste ou não é? É triste, não é? Mas deixa eu quebrar agora você aqui. É triste, mas é necessário. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de... Irmão, você tem que decidir então. Se você quer crescer, prepare para a tua fé ser provada. O primeiro degrau não é para cima, é sempre para baixo. Jeremias, profeta Jeremias quer ter uma experiência incrível com Deus. Jeremias decide que ele vai viver o extraordinário. Jeremias decide que ele vai sair do ordinário e vai viver o extraordinário. Jeremias decide que ele vai sair do natural e ele vai viver o sobrenatural. Ele pede: Deus, eu quero viver o sobrenatural. E Deus fala assim: desce a casa do oleiro. A gente espera que Deus falasse assim: sobe aqui. Sobe aqui, vem pertinho, vem cá, vem cá.
Eis que eu vejo uma escada, aleluia. Crente, quando vê escada, só tem um detalhe, irmão. A primeira escada que a gente tem que descer é para baixo. Não existe avivamento sem quebrantamento. Então é triste a gente ouvir crítica de quem a gente ama. É triste ser perseguido por quem a gente espera ser encorajado. É triste ouvir um não de que a gente espera ouvir sim. É triste ser assim massacrado por pessoas da mesma família. É triste, mas é necessário. As montanhas e vales, desertos e que atravesso me levam. Você entendeu o que você cantou, irmão? Você acabou de dizer que o deserto te leva para mais perto de Deus. Você acabou de dizer que as montanhas, os vales, é fácil subir montanha, não é não, irmão. Tem gente que morre lá em cima. Moisés voltou por pouco, mas tinha tudo para morrer em cima daquela montanha. Minhas provações não são maiores que meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. No lugar da palavra provação, você podia colocar assim: minha irmã, meu pai. Teve gente que deu presente para o pai hoje assim, a força do ódio. Parabéns, feliz dia dos pais. Aí no lugar de provações, aí você pode colocar assim: minha esposa não é maior que o meu Deus, ela não vai me impedir de caminhar. Ô meu irmão, a Marta está esbravejando, a Marta está se descabelando, a Marta está dando show e a Maria não está nem aí, porque ela entendeu o que é prioridade. A gente troca o que é prioridade pelo que é urgente. Você já pensou se a Maria resolve pensar assim: não, agora eu tenho que me defender. Minha prioridade agora... Não, a prioridade de Maria continua sendo receber da fonte, receber do mestre, aprender com Jesus. Mas muitos, num momento como esse, trocam a prioridade pelo que é urgente, porque para nós é urgente defender a própria honra. Você lembra quando eu comecei aqui, eu falei assim, é justo. Eu posso ouvir a Marta dizendo assim: é justo, Jesus. Pois Paulo fala assim: a nossa justiça, a minha justiça própria, eu considero como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia, irmão? Papel higiênico nos dias de hoje. Nos tempos de Paulo, no Império Romano, não existiam esses toaletes, banheirinhos particulares, públicos, dentro de casa, igual a gente tem hoje, não. Na época de Paulo, Império Romano, banheiros públicos. Pesquisa depois aí no Dr. Google aí. Império Romano, banheiro público, meio da praça. Todo mundo sentava do lado do outro, ficava, eita, enquanto isso o pau quebrando. Isso aqui, rapaz. Aí tinha uns negócios ali, umas estopas, para finalizar o serviço. Você lembra o que usaram para embebedar vinagre e oferecer para Jesus? À medida que a gente vai entendendo o contexto e o cenário, a humilhação do Calvário só aumenta de tamanho. Trapos de imundícia era o que finalizava o serviço num banheiro público. E assim, eu não sei se a minha intenção hoje aqui é te causar náuseas, mas o trapo de imundícia também era público, também era coletivo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo assim: pois eu considero a coisa mais nojenta do mundo tentar me levantar com justiça própria. Pois eu considero a coisa mais suja do mundo tentar usar a minha justiça. Que justiça, gente? Que justiça nós temos?
Nenhuma. A nossa justiça é tão zero que nós precisamos ser justificados na cruz. Se você tivesse qualquer nível de justiça, você não precisaria ser justificado na cruz. Agora você imagina que existem pessoas que trocam a prioridade da presença de Deus pelo senso de justiça próprio. Não, eu não mereço passar por isso nessa igreja. Eu não mereço passar por essa humilhação na célula. Pois deixa eu dizer, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Deus, de acordo com as regras do Altíssimo, você merece isso e muito mais. É muito legal quando o apóstolo Paulo diz que as nossas leves e momentâneas tribulações, nem de perto se comparam com o peso de glória que está sendo preparado para nós. 1 Coríntios capítulo 4. Por que Paulo chama as nossas tribulações de leves? Porque diante da culpa que nós temos, é leve. Diante da dívida que nós temos, o que você passa é leve demais. Diante do castigo que a gente merecia, o que de fato a gente recebe é pouco demais. Graça é receber o que você não merece. Misericórdia é não receber o que você merece. Pois Cristo é para nós graça e misericórdia. Por meio de Cristo, da sua graça, nós recebemos o que nunca merecemos. E por meio da sua misericórdia, nós nunca vamos receber o que de fato sempre merecemos. Eu não mereço. Merece. Ouvi alguém dizer bem assim: cuidado quando você pedir a Deus em oração para Ele te dar o que você merece. Pode vir coisa ruim por aí. Marta, ela não troca a prioridade da presença de Jesus pela urgência da autodefesa. Maria, perdão. Ela não troca o privilégio de ouvir Jesus pela loucura de abrir a sua boca para falar o que não deve. Ela simplesmente se aquieta, porque ela sabe que ela está em um bom lugar. Sempre quando alguém prega essa mensagem, é muito comum, é chavão e é jargão. O pregador, no auge da mensagem, perguntar: e aí, você é Marta ou Maria? A Marta está requerendo justiça própria. A Marta está exigindo seus direitos. A Marta está exigindo atenção. A Marta está exigindo prioridade na história. A Maria simplesmente está sentada, ouvindo Jesus falar. As críticas de Marta não movem Maria do lugar. Porque as críticas de Marta não são sobre Maria, são sobre Marta. As críticas que você recebe por seguir Jesus não é sobre você, é sobre quem te critica. As palavras duras que falam por você ter escolhido assentar-se aos pés do mestre, essas palavras duras não são sobre você, são sobre ela. Eu sempre gosto de contar uma história. Pedro e João, os dois eram primos. João morava num apartamento na beira da praia, uma cidadezinha litorânea, e o Pedro foi tirar férias lá na casa do João, e aí saíram de manhã cedo para comprar pão, e passou pela banca do jornal, e quando chegaram na banca do jornal, o Pedro foi dar bom dia ao jornaleiro, como uma pessoa educada, como um bom cristão até, foi dar bom dia ao jornaleiro, bom dia, e de lá, sem olhar para trás, nem olhou na cara de Pedro, o jornaleiro já soltou um bom dia, não sei porquê, bom dia só se for para você que mora naquele apartamento lá bom, né? E o Pedro, pianinho, quietinho. E o João está... Me segura, me segura. E o jornaleiro, ó, caindo, matando em cima. O Pedro e o João saíram da banca de jornal, e quando se afastou um pouco, o João falou assim: Pedro, cara, como é que você fica quieto? Como é que você aguenta isso?
Pô, você foi dar bom dia pro cara, o cara veio para cima de você com um monte de pedra. Ah, eu não aguento não. Cara, como é que você consegue ficar quieto? E o Pedro falou, ô primo, eu não posso deixar que o veneno do outro me envenene. Eu não posso deixar que a praga do outro estrague a minha lavoura. Não é sobre mim, é sobre ele. Irmãos, todos os dias nós passamos por situações, experiências e pessoas que tentam tirar a nossa paz. O lugar que você vai ficar depende do seu senso de prioridades. Aprendi algo que, de repente, quem sabe pode valer para você. Quem sabe pode servir para você. Eu aprendi que é muito melhor ter paz do que ter razão. Marta quer ter razão e briga por isso. E arruma um fuzuê. E é um fuá dentro de casa que ninguém aguenta, é uma confusão. Porque quem não está em paz, não suporta quem está. Quem não está em paz, quer tirar a paz de quem tem, de qualquer jeito, a qualquer custo. A Marta quer ter razão, e a Maria quer ter o quê? Só paz. Porque é sobre prioridade e sobre urgência. A urgência de Marta era ter a razão, sair com a razão, sair por cima e dizer assim, eu não levo desaforo para casa não, porque eu sou paraibana, eu sou nordestino, eu chego em casa talhado, mas eu chego com a orelha do caboclo. Tem essa gíria lá no sertão, eu chego em casa talhado, cortado, mas eu chego com a orelha de quem me cortou. Não leve desaforo para casa não. Marta queria ter razão, Marta queria ser justa, Maria só queria ter paz. Essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma, é porque Maria responde, é porque eu amo ao meu Senhor. Você pode continuar gritando aí, Marta, você pode continuar esbravejando aí, essa doida, essa doida. Fica você aí com sua loucura, repreendendo por dentro. Dá a dica aqui, irmão, repreende por dentro. Vai olhando, fica olhando com aquele olhar de crente pacífico, assim, mas por dentro está repreendendo, mandando embora, rejeitando, quebrando, desmantelando. Tudo quanto é palavra que você aprendeu aí no curso de libertação, você usa por dentro. Por fora você está olhando assim. É verdade, é verdade. Não, você tem razão. Vou pensar nisso. Mas por dentro está repreendendo, amarrando, desamarrando, expulsando. A Maria só quer ter paz. E eu espero que eu esteja falando para pessoas aqui que entre ter razão e ter paz, escolha ter paz. Deixa eu te falar, ter paz custa caro, mas ter razão custa muito mais. Ter razão já custou casamentos. Ter razão já custou ministérios. Nós já perdemos excelentes líderes de célula na central, porque eles quiseram ter razão. Nós já perdemos pastores na central, porque quiseram ter razão. Maria só quer ter paz. E onde é que a gente encontra paz, gente? Aos pés de Jesus. Abençoa essa pessoa linda que Jesus colocou do seu lado. Ela tem cara de Maria, ela não tem cara de Marta. Abençoa, fala para ela, é só aos pés de Jesus, meu irmão. É só aos pés de Jesus, minha irmã. Fala para ela, não tem outro lugar.
Fala para ela, não tem outro lugar, não tem outro lugar. A Maria sabe. A Maria sabe. Arrumar a cozinha é importante? É. Deixar a casa organizada é importante? É. Preparar um culto comer, você não imagina o trabalhão que dá, irmãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que vale mesmo, o que muda mesmo a nossa vida, esse culto só vai fazer sentido se você parar para ficar aos pés de Jesus. Telão, luz, fumaça, como é que é o nome disso aqui? Eu não sei mais o nome dessas coisas aqui, que lá não tem. Pode ter a maior parafernália aqui, irmãos. Eu fui na igreja que o pessoal chega 3 horas da tarde para começar a organizar o culto 7 horas da noite. É muita coisa. Mas também com 7 horas da noite, você olha para o sujeito, ele está assim, ó. Querendo ter razão, mas ele escolhe ter paz. Aí ele, paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo, que bom que o senhor chegou. Eu estava aqui desde 3 horas da tarde, o senhor chega com um pendrive aqui na hora do curso, o senhor chega com um pendrive aqui, querendo botar paz do Senhor, pastor. Eu fico pensando, meu Deus, o povo chegar às 3 horas da tarde, Jesus, é muita coisa. Mas é lindo porque eu fui ministrar agora lá. E aí eu cheguei alguns minutos antes. E eles têm meia hora antes do culto, o que eles chamam de pré-culto. Ah, irmãos, eu ficaria só ali. Eu ficaria só ali no pré-culto. É uma salinha para todos os voluntários, todo mundo que chega antes, eles vão para ali. Ah, irmãos, eu ficaria só ali. Que presença de Deus. Porque eles entenderam o que eu vou te dizer aqui agora. Eles entenderam que o coração de Jesus não pulsa por serviço, pulsa por relacionamento. Jesus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. Jesus nunca falou, filho meu, me dá seus dons, filho meu, me dá suas habilidades, filho meu, me dá a sua... Não, Jesus disse, filho meu, dá-me o teu coração. O coração de Jesus pulsa por relacionamento. Porque quando Jesus diz para Marta que Maria escolheu a boa parte, irmão, deixa eu te dizer, o que a gente fala tem muito mais a ver com a gente do que com o outro. Então, partindo dessa lógica, quando Jesus fala que Maria escolheu a boa parte, isso não tem a ver com Maria, tem a ver com Ele. A boa parte é Ele mesmo. Ele está falando dele. Ele não está falando de Maria. E Ele nem está criticando Marta. Ele está falando dele. O que Jesus está dizendo é, Marta, Marta, deixa eu te dizer uma coisa. Eu entendo a sua loucura, sua pressa. Eu entendo que você, quando viu que eu cheguei na sua casa, você endoidou. E você quis manter tudo arrumadinho. Deixa eu abrir um parênteses. Por que quando a gente sabe que vai chegar a visita, a gente arruma a casa? Deveríamos arrumar para quem está lá 24 horas. Por que a gente mantém a capa do sofá empoeirada, suja e velha a semana toda? A gente senta, nossos filhos sentam, todo mundo senta naquela capa suja, velha, rasgada. Mas se for chegar a visita, tem que trocar a capa. Vou te dizer por quê. Toma na lata aí agora. É porque ao invés de nos preocuparmos com a essência, a gente se preocupa mais com a aparência. Devemos deixar as pessoas chegar e ver que na nossa casa a capa do sofá é rasgada mesmo. É esse mesmo sentimento que faz você, dar copo de requeijão usado para o seu filho tomar café com leite. Mas se chegar uma visita, você abre a caixa de taça nova que estava guardada. Pô, quem está com você ali desde sempre, está tomando café com leite em copo de requeijão, irmão? É isso mesmo? Copo de molho de tomate. Você só arrancou o rótulo. Nada contra isso, nenhum problema. Mas que a visita tome café com leite no copo de molho de tomate também. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós somos Marta, nós queremos manter a aparência.
Nós queremos dizer que somos organizadinhos. A gente quer que a visita ache que nós somos organizados. A gente quer que a visita ache que nós somos cuidadosos. A gente quer que a visita ache. Mas deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Jesus já sabe de tudo. Jesus já conhece o teu interior. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o que se passa dentro de mim. Antes que saia uma palavra da minha boca, o Senhor já conhece o meu coração. Se eu for até o mais profundo abismo, o Senhor estará também. Se eu subir nas asas da alva até a mais alta montanha, o teu Espírito me encontrará lá. Quem se esconderá da face do Senhor? Que desespero é esse que a gente tem de tentar manter a aparência para alguém que já conhece o nosso interior. A gente vem para o culto e quer manter a aparência. Jesus já conhece, não, como é que está seu coração. Ele sabe que eu estou pregando para você aqui com o coração quebrado. Eu vou ficar fingindo? Para ele não, para você pode até ser, mas para ele não. Ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa insensatez. A Marta, ela é tomada por um senso de urgência. Sabe qual é a urgência de Marta? Fingir que está tudo arrumadinho. Para alguém que já conhece toda a bagunça da nossa alma. Jesus está dizendo para Marta, em outras palavras: ô Marta, senta aqui, minha filha, eu já sei que você está mal. Pode sentar aqui. Eu sei que tem 3 dias que você não tem ânimo para lavar a louça. Pode vir. Eu sei que está faltando detergente aí. Não precisa fingir não. Mas a Marta quer fingir, a Marta quer romantizar. Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, ele está dizendo que a prioridade dele são pessoas e não coisas. A gente troca as pessoas pelas coisas. Jesus trocaria qualquer coisa por uma pessoa só. Ele trocou o céu inteiro. Ele trocou toda a sua glória. Ele trocou tudo que ele tinha por você. Porque para Jesus, pessoas sempre serão mais importantes do que as coisas. A boa parte que Jesus fala não é sobre Maria, é sobre ele mesmo. É como se ele estivesse dizendo para Marta: ô Marta, eu não vou deixar Maria sair daqui não, porque isso está me dando um prazer. Ver Maria sentada aos meus pés está me dando uma satisfação. Ver Maria aqui prostrada, me escutando, isso está me dando uma alegria tão grande. Ah, Marta, tu se vira aí, porque eu não vou tirar ela daqui não. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Não tenta arrancar dos pés de Jesus quem ele está fazendo questão de manter lá não. Vai vir rojão para cima de você. Tem alguém do seu ciclo de relacionamentos, tem alguém da sua família, tem alguém que está em volta de você, você está vendo ele caminhando desesperadamente para os pés de Jesus. Não tenta tirar ele de lá não, vai sobrar para você. Sobrou para Marta. Feche os seus olhos em nome de Jesus. A boa parte não é uma coisa. A boa parte não é um lugar. A boa parte é uma pessoa. Maria escolheu a boa parte. A boa parte era ele mesmo. Então a pergunta hoje não é nem se você é Marta ou se você é Maria. Essa pergunta você já está cansado de ouvir. A pergunta hoje é: qual é a parte que você está escolhendo? Quem você tem escolhido? Entre tantas opções que você tem o tempo todo, entre tantas possibilidades que nós temos o tempo todo, quem você escolheu? Quem você tem escolhido? Sempre as pessoas estão me perguntando: pastor, mas o que te levou a deixar tudo assim aqui e ir lá para o sertão? Uma das respostas favoritas que eu dou, quando eu lembro, é porque Jesus está lá. Eu fui para o sertão porque Jesus está lá. Eu encontro com ele sempre naquelas estradas empoeiradas. Eu estou sempre me deparando com ele no meio dos mandacarus e dos chique-chiques da vida. Eu não fui para o sertão porque lá tem
gente precisando ouvir falar do Evangelho. Qualquer um poderia ter ido. Não é só por isso. Aí eu não fui para o sertão porque lá tem oportunidades de iniciar projetos extraordinários. O Instituto Água Viva tem pessoas muito melhores do que eu para encabeçar isso. Talvez a razão principal de eu ter ido para o sertão é que quando eu pisei lá pela primeira vez, foi perceptível. Jesus está lá. Jesus está lá e eu quero estar onde Ele está. Maria respondeu, sem palavras, ela respondeu assim: eu quero estar aonde Jesus está. Pode ser o lugar mais difícil, mas se Jesus está ali, eu quero estar ali. Pode ser o lugar mais simples, mas se Jesus está ali, é ali que eu quero estar. Pode ser o lugar mais complexo, tem lugar mais fácil, mas se o lugar que Jesus está é o lugar mais complexo, então eu quero estar ali. É onde tem mais dificuldade, é ali que Jesus está. Eu quero estar ali. Eu quero estar ali. Em outras palavras, Maria está dizendo: Marta, você pode ficar com a casa inteira, você pode ficar com a cozinha, pode ficar com o quarto, você pode ficar com a varanda, você pode ficar com a suíte, você pode ficar com o segundo piso, você pode ficar com o mezanino, você pode ficar com a nossa piscina, você pode ficar com a churrasqueira, Marta. Eu só quero ficar onde Jesus está. A boa parte não é uma coisa, a boa parte nem é um lugar, a boa parte é uma pessoa. Maria escolheu Jesus. Entre tantas opções, Maria escolheu Jesus. Entre todas as possibilidades, Maria ficou com Jesus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Se coloque em pé nessa noite, mas se coloque em pé na intenção muito séria no seu coração de fazer uma escolha. É uma noite de escolha. Sim, é uma noite de escolha. Jesus está perguntando aqui: o que é prioridade para você? Mas nós estamos sempre respondendo: Jesus, o que é urgente para mim é isso. Mas Jesus não quer saber o que é urgente, Ele quer saber o que é prioridade. Talvez seja urgente para você um emprego, talvez seja urgente para você uma casa nova, talvez seja urgente para você conseguir pagar o IPVA do seu carro, talvez seja urgente para você ter essa enfermidade curada, talvez seja urgente para você ter esse problema do seu casamento solucionado. Mas Jesus não quer saber hoje qual é a sua urgência, Ele quer saber qual é a sua prioridade. Maria respondeu: a minha prioridade é permanecer aos pés de Jesus.